Qual é a física que explica um buraco negro? Vamos usar essa analogia aqui. Esse desenho aqui, obviamente, está fora de escala. Imagine que você tem ali o planeta Terra, redondo. Esse planeta, por ter uma massa, ele tem uma certa força gravitacional. E ali, fora de escala, eu coloquei um sujeito que vai pegar uma raquete de tênis e vai bater numa bola e vai ver para onde ela vai. O objetivo dele é fazer essa bola ir cada vez mais longe. Então, nessa primeira cena, ele pega essa raquete, bate na bolinha e a bolinha faz aquela trajetória ali pontilhada e cai na superfície da Terra. Por quê? Porque a força gravitacional da Terra puxou essa bolinha para baixo, beleza? Segunda coisa, ele faz o mesmo movimento agora, mas com uma força maior, com uma velocidade maior. O que aconteceu? A bolinha dessa vez foi um pouco mais longe. Você pode tentar isso agora. Se você joga com uma certa velocidade, vai numa posição. Com uma velocidade maior, vai numa posição maior ainda. E agora esse terceiro caso aqui, ó, ele joga com uma força maior ainda, com uma velocidade maior. A pergunta que fica aqui é: qual deve ser a velocidade dessa bolinha para que ela saia da gravidade da Terra? Tem uma resposta para isso? Tem. Isso nós chamamos de velocidade de escape. Na astronomia, sempre que você ouvir velocidade de escape, você está falando da velocidade que um objeto precisa ter para escapar do campo gravitacional. Nesse caso aqui, a gente está falando da Terra. Qual seria a velocidade de escape no planeta Terra? Não esquece de curtir esse vídeo e ajudar teu professor Denis. E aqui no primeiro comentário fixado, você tem um curso de física e um curso de astronomia para quem não sabe nada. Falando da velocidade de escape, existe uma fórmula para calcular essa velocidade. Nossa, Denis, quando fala de fórmula, eu quero abandonar o vídeo. Vamos com calma aqui, a gente não vai fazer muita conta. Olha só, o que seria o VESC ali? Seria a velocidade de escape. Essa fórmula está dizendo para mim como é que eu faço para calcular a velocidade de escape. Como que eu vou fazer isso? Dentro ali da raiz quadrada, você tem um número 2, você tem uma letra G maiúscula, você tem uma letra M e na parte de baixo você tem uma letra R. O que cada uma dessas coisas querem dizer? O 2 é um número normal mesmo, então o 2 é o 2. O que é o G? O G é a constante gravitacional. É um número, uma constante da física, beleza? Você acha ela na internet ou em algum livro. O que é o M? O M é a massa do planeta ou da estrela que você está tratando. Nesse caso aqui a gente está tratando da Terra, então seria a massa da Terra. E o que seria o R? Seria o raio da Terra. Você faz essa continha, multiplica o G pelo M pelo 2 e divide pelo R, pelo valor do raio da Terra. E depois você tira a raiz quadrada. Nossa, Denis, não entendi nada. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Você não precisa saber nada de matemática. Vem aqui comigo, ó. O que seria o G? O G é a constante gravitacional que eu falei para você. Eu pesquisei num livro de física e tá lá. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Não precisa decorar isso. O que seria o R? Seria o raio da Terra, em metros. 6,378 vezes 10 elevado a sexta metros. E a massa da Terra, aproximadamente 5,976 vezes 10 elevado a 24 quilos. Beleza, tudo isso aqui eu não sei decorar, eu peguei num livro. Então eu vou lá na fórmula que eu acabei de mostrar para você ali embaixo, ó. E no lugar do G eu vou colocar aquele número, no lugar do M eu vou colocar aquele número, no lugar do R eu vou colocar aquele número, vou fazer a conta, vou tirar a raiz quadrada e eu descubro no final que a velocidade de escape no planeta Terra é 11,2 km por segundo. O que isso significa? Significa que se você quiser fugir do campo gravitacional da Terra e ele não atrair mais você novamente, você precisa ter uma velocidade de aproximadamente 11 km por segundo. Imagine essa distância, 11 km aí da tua casa. Qual é a distância? Agora imagine que você percorre esses 11 quilômetros em 1 segundo. Então o nosso cara ali do começo do vídeo que quer jogar a bolinha de tênis para que ela saia do campo gravitacional da Terra e não volte nunca mais, tem que jogar a bolinha com uma velocidade de 11 quilômetros por segundo. Obviamente isso é humanamente impossível, é uma velocidade muito grande para você ter, mas os foguetes precisam ter uma velocidade próxima dessa para escapar do campo gravitacional da Terra e conseguir ir para o espaço. Então você consegue calcular
a velocidade de escape para vários planetas. Simplesmente você precisa da massa dele, do raio desse planeta, e você joga ali na equação e você vai poder fazer a conta sozinho se você quiser. É uma receita de bolo. Aqui eu trouxe as velocidades de escape para alguns planetas aqui do Sistema Solar. Eles não estão em escala de tamanho, tá? Então o primeiro lá no canto superior esquerdo é Mercúrio. A velocidade de escape dele é de 4,20 km por segundo. O que é essa velocidade de escape? É a velocidade que você precisa ter para escapar do campo gravitacional de Mercúrio e não voltar mais. Ali você tem o segundo planeta é Vênus, a velocidade de escape dele é 10,30 km por segundo, ou seja, com essa velocidade você escapa do campo gravitacional de Vênus e não volta mais. Ali você tem Marte, 5 km por segundo, Júpiter, 60 km por segundo e Saturno, 35 km por segundo. Veja que Júpiter tem uma massa muito grande, por isso que a velocidade de escape dele é muito grande. Lembra que naquela equação que eu acabei de mostrar para você, tem uma massa lá. Então, quanto maior a massa do planeta ou da estrela, maior vai ser a velocidade de escape que você precisa ter para fugir do campo gravitacional dele. Então, essa é a ideia de velocidade de escape. Uma coisa que eu quero mostrar para você, para a gente entrar no assunto de buraco negro, é: a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Esse número é a maior velocidade que nós conhecemos até então na natureza. Nada viaja mais rápido do que a luz. Então imagine que a luz é a coisa mais rápida que existe. Essa velocidade é muito alta, 300 mil quilômetros em 1 segundo, aproximadamente 8 voltas na Terra em 1 segundo. É uma velocidade extremamente alta. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entrar no assunto de buraco negro especificamente. Agora veja aqui comigo. Imagine que eu tenho um objeto, sei lá, uma estrela, um planeta, qualquer coisa. Um objeto que tenha massa. E ali ele está no formato redondo e eu pego e dentro desse objeto eu ligo uma lanterna, certo? Ou seja, eu vou gerar um feixe de luz, que eu acabei de falar para você que tem uma velocidade altíssima, 300 mil km por segundo, a maior velocidade que a gente tem. Agora imagina comigo que esse objeto que eu estou falando para você tem uma massa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o campo gravitacional desse objeto vai fazer a luz se curvar, 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 e ela vai ficar presa dentro desse objeto. Ou seja, a velocidade de escape desse objeto é uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Ou seja, nesse caso, nem a luz consegue escapar desse objeto. Esse objeto é o que nós chamamos de buraco negro. O buraco negro nada mais é do que um objeto com uma massa tão grande, mas tão grande, que a velocidade de escape dele, para você escapar da gravidade dele, é tão grande, mas tão grande que nem a luz consegue escapar. Então toda a luz que está no buraco negro fica preso dentro dela. O campo gravitacional torce a luz e deixa preso em órbita do buraco negro. E quem está fora desse objeto que eu coloquei ali na tela não consegue ver nada. Por quê? Porque a luz não consegue sair. Então você vê uma região escura no espaço. Então veja que o buraco negro, a velocidade de escape dele também é regido pela fórmula da velocidade de escape, 2gm sobre r, ou seja, uma massa muito grande faz com que a velocidade de escape seja quase infinita e a velocidade da luz é grande, mas não grande o suficiente para escapar, ou seja, a luz fica presa dentro daquele objeto, como se fosse a bolinha de tênis que você joga e cai no campo gravitacional da Terra. E aqui nós temos uma imagem de um buraco negro que foi tirado nos últimos anos e você vê essa região escura ali. Naquela região nem a luz está conseguindo escapar. Mas, Denis, por que eu estou vendo essa região em volta colorida? É que, na verdade, quando o buraco negro, entre aspas, se alimenta, ele acaba acelerando partículas perto dele que acabam brilhando. Mas essa luz não é do buraco negro, é simplesmente da matéria que está em volta dele. Aquela região central realmente é o buraco negro. E por que você está vendo dessa cor escura? Porque a luz não consegue escapar dele, porque a velocidade de escape dele é muito grande, porque ele tem uma massa muito grande, certo? Só que o buraco negro tem uma coisa chamada horizonte de eventos, que eu coloquei ali aquele tracejado ao redor dele. Então imagine que a região central seria o buraco negro e ao redor dele no tracejado é o que nós chamamos de horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? Imagina que você está, aqui tem o buraco negro, e você está se aproximando dele. Se você estiver aqui,
você ainda consegue voltar. Se você estiver aqui, você ainda consegue voltar. Mas se você chegar nessa região tracejada, que nós chamamos de horizonte de eventos, você não consegue mais voltar. Por quê? Porque a gravidade dele naquele ponto é tão grande, mas tão grande, que ele vai puxar você e você nunca vai conseguir voltar. Como é que eu faço para calcular esse horizonte de eventos? É o que nós chamamos de raio de Schwarzschild, que é o físico, o matemático que calculou esse raio. Que é o seguinte, tem ali a fórmula, o raio de Schwarzschild, você calcula como 2 vezes a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do buraco negro, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então você tem que saber a massa do buraco negro e você simplesmente multiplica por G, multiplica por 2 e divide pela velocidade da luz ao quadrado. O que você vai achar com essa conta? Você vai achar o raio, ou seja, a distância do centro do buraco negro até o horizonte de eventos. E aí você vai saber que a partir dessa região aqui do horizonte de eventos você não pode passar. Isso que nós chamamos de raio de Schwarzschild, certo? Mas, Denis, então vamos mandar uma sonda, eu vou pegar um foguete aqui na minha casa e eu vou para dentro de um buraco negro. Beleza, então vamos fazer esse combinado, tá? Ó, toca aqui na minha mão, beleza? Vamos construir um foguete aqui e em janeiro do próximo ano, sei lá quando, você vai montar nesse foguete e a gente vai mandar você pro Sagitário A estrela, pro buraco negro, e vamos ver o que acontece. Daí eu combino com você assim, ó. Então, quando você entrar lá no buraco negro, eu vou te dar um telefone via rádio. Quando você entrar no buraco negro, você me manda uma mensagem. Beleza? Ó, Denis, estou aqui dentro. Olha, aqui é muito legal, não sei o quê. Beleza, então vamos fazer isso. Não vai dar para fazer. Por quê? Olha só. Quando você entra no buraco negro, eu não falei para você que a gravidade dele é tão forte que nem a luz consegue escapar? Ah, Denis, mas a gente tá usando onda de rádio, então por que eu não posso usar o rádio? É porque eu não tô falando simplesmente da luz, eu tô falando de ondas eletromagnéticas. Nenhuma onda eletromagnética consegue sair do buraco negro. A luz é uma onda eletromagnética, mas a onda de rádio também é eletromagnética. Então essa onda de rádio também não conseguiria sair. Você até poderia entrar no buraco negro, se fosse possível, mas você não ia conseguir mandar nenhuma informação para o mundo externo e você nunca ia conseguir sair dele. Ou seja, você fica lá para sempre. E tudo que você visse lá dentro, você nunca ia conseguir contar para ninguém. Tudo ficaria guardado para você porque nenhuma informação poderia sair do buraco negro. Então não tem como fazer uma missão que vai para dentro de um buraco negro especificamente. Por quê? Porque existe um processo chamado espaguetificação no buraco negro, que é o seguinte: quando você está aqui no planeta Terra, a gravidade que está no teu pé, ela é um pouco maior do que a gravidade que está na tua cabeça. Então a Terra puxa o teu pé com uma força maior do que puxa a tua cabeça. Porém, essa força gravitacional não é tão intensa assim para causar um dano em você. Por quê? Porque a gravidade da Terra não é tão grande assim, não é tão forte. Mas quando a gente está falando de buraco negro, a gravidade que tem no teu pé é muito maior do que a gravidade que vai ter na tua cabeça. Por quê? Porque o buraco negro tem uma massa muito grande. Então o que vai acontecer? O buraco negro vai puxar o teu pé com uma força muito maior do que ele puxa a tua cabeça, por exemplo. E aí você vai ser esticado numa forma de espaguete, igual tem nessa imagem aí. Esse é o processo que nós chamamos de espaguetificação. Então se você chegasse próximo de um buraco negro, passasse do horizonte de eventos dele, você seria estraçalhado, você seria dividido assim, ó. O teu pé seria esticado próximo da sua cabeça. Uma coisa bem esquisita, né? Ah, Denis, mas ninguém nunca provou isso. Sim, nós temos imagens. Essa é uma imagem melhorada em computador, obviamente, de um buraco negro fazendo o processo de espaguetificação de uma estrela. Essa é uma foto real tirada por telescópio. Veja, você tinha uma região da estrela ali brilhante, certo? Ó, que seria o vermelho ali, o laranja mais ou menos, e ela foi espaguetificada perto do buraco negro, ou seja, ele puxou ela e esticou essa estrela, destruiu ela praticamente. Esse é o processo de espaguetificação, é o que aconteceria com você perto de um buraco negro, além do horizonte de eventos dele, né, quando você não conseguiria mais voltar. Mas os buracos negros vão ter um fim um dia? O nosso amigo Stephen Hawking, aí, o cientista, ele trouxe a ideia de que sim. Por quê? Nada consegue sair de um buraco negro. Mas se você tratar o buraco negro do ponto de vista da física quântica, da mecânica quântica, pode ser que a gravidade do buraco negro induza partículas a saírem dele.
Então aqui você tem o horizonte de eventos do buraco negro e tem uma partícula, por exemplo, um elétron que está dentro do buraco negro, dentro do horizonte de eventos, aquele risco ali. E pela gravidade dele, por algum processo da mecânica quântica, segundo o Stephen Hawking, essa partícula que está dentro vai conseguir induzir uma partícula do lado de fora. Isso nós chamamos de radiação Hawking. Até hoje ela não foi comprovada, mas provavelmente ela existe. Na parte teórica, ela está perfeita. Resta a gente provar ela com experimentos e é assim que a ciência funciona. Mas o que o Stephen Hawking quis dizer com isso? Ele quis dizer que com o tempo, com o passar de bilhões, trilhões de anos, os buracos negros vão deixar de existir. Por quê? Porque eles vão perdendo partículas aos poucos, por processos da mecânica quântica. Não da relatividade geral, da mecânica quântica, ao pouco eles vão perdendo partículas e vão perdendo a massa e acabam desaparecendo. Ideias muito interessantes da física dos buracos negros, né? Não esquece de curtir o vídeo e acessar os cursos de física e de astronomia que estão aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu e tchau!